A paz, pessoal, tudo bem? Essa semana tenho refletido muito sobre uma palavra de Deus. Estou passando por muitas mudanças na minha vida, estou passando por inúmeras mudanças e Deus tem me mostrado tanto que Ele abençoa a execução, tanto que Ele abençoa quem Ele executa. E até pouco tempo atrás eu esperava demais de Deus, que Ele fosse me dar o caminho, a execução, mas é claro que Ele dá, sim. Mas o meu erro foi esperar que Ele me dê tudo mastigado. Mas Deus me mostrou que Ele abençoa aquele que dá o primeiro passo. Ele só mostra o próximo quando você dá o primeiro. Talvez você não esteja enxergando o que Deus quer. Talvez você esteja esperando uma resposta dele, mas no mundo espiritual, Deus está esperando um movimento seu. Um movimento de você largar aquilo que um dia já foi importante para você. Talvez amigos, seu emprego, uma faculdade, ou até a sua casa. Você tá lá, mas você já sentiu esse sentimento de que você não se sente pertencente? Você tá em um local e você não se sente mais bem? É como se já não faz mais sentido, sabe? Pode até ser uma coisa que você orou muito e às vezes você quer uma resposta mais clara de Deus a respeito disso, mas Deus não vai te dar uma resposta porque Ele quer um passo de fé. Deus te pede para largar e quando você não larga, isso pode te afastar de Deus. Aquilo que antes era uma bênção pode desmoronar a sua vida. Tem projetos que não são permanentes. Às vezes são apenas provisões. Provisões são ciclos. Por que você acha que Moisés foi criado no castelo, mas também foi mandado para o deserto por 40 anos para libertar o povo? Porque Deus tem um ciclo para cada fase da sua vida. Tem coisa que é provisão para que alguma outra coisa aconteça na sua vida. Mas agora, essa coisa já não faz parte da sua vida, porque Deus quer que você viva o novo. Você não precisa orar, pedir sinal, pois você já sabe a resposta. Você sabe que você tem que largar. Deus te escuta, Ele escuta as suas orações. Ele te vê, Ele quer que todo esse sofrimento acabe. E Ele já determinou que acabou, mas você precisa sair. Você só está vivendo de escassez porque olha apenas para o resultado e reclama demais quando não dá certo do teu jeito. E você acaba desistindo. Você lembra que o povo que reclamava morreu no deserto sem ver a terra que Deus prometeu? Apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque foram os únicos que demonstraram fé. Talvez Deus já te deu a promessa, mas você não encerrou o ciclo. E se você continuar aí, a sua promessa evapora. Josué, ele teve que pisar nas águas do Jordão antes que ela se abrisse. Deus queria que ele desse o primeiro passo. Você acha que Deus vai te dar tudo mastigado? Você não acha que você está esperando tempo demais? Fé é você pisar sem ver o chão. Não com o chão que Deus construiu, mas confiando que Ele vai construir. Deus não vai fazer tudo para que você apenas entre. Escuta, cada passo que você dá será como luz para o próximo passo. Eu estou vivendo isso, gente, aqui no YouTube. As pessoas não assistem, eu não tenho vídeos viralizados. E nem é meu objetivo que isso aconteça, porque eu tô fazendo isso pra Deus. Eu tô fazendo isso porque Deus me mandou. E eu quero que alcance as pessoas certas. E não precisa viralizar pra isso. Eu quero que Deus me mande as palavras certas para alcançar as pessoas certas. Tudo bem se o vídeo viralizar ou não, mas eu tô fazendo o que Deus mandou. Talvez o meu viralizar é o meu primeiro passo. E talvez o meu primeiro passo não é gravar o primeiro vídeo para viralizar, mas sei lá, os 40 primeiros vídeos, porque eu sei que o tempo de Deus, ele é diferente do meu. E eu parei de ficar esperando e agi. E aí Deus começou a clarificar as coisas para mim. Eu não sei de tudo, não fui criado na igreja, mas eu não acredito que você precisa saber de tudo para começar. Isso não é verdade para mim, porque senão aquilo que era para ser uma espera no Senhor acaba fazendo você ficar numa dependência, a ponto de você não ter mais fé, de você ficar cansado, não acreditar, assim como Abraão. Abraão, ele achou que estava velho demais para ter filhos, e ele falou para o Senhor: olhe para mim, Senhor. E a Bíblia diz que a Sara, que era a sua mulher, riu quando Deus deu a promessa. Mas não existe nada impossível para o Senhor. E se você está passando por isso, se você está se sentindo como Abraão nesse momento, incrédulo, desacreditado, isso é a falta de dar o primeiro passo. Você só vai ver o próximo quando você der o primeiro. Para de esperar tanto. Deus está te convidando para dar o primeiro passo. A maioria das pessoas param porque Deus não falou para ela o que ela deve fazer. Se é o seu caso,
e não tá claro, peça a bênção de Deus e daí se mova. Porque se você estiver no lugar errado, com a bênção de Deus, Ele vai te corrigir. Se você se inspirar na história de Ruth, você verá que ela viveu um novo tempo, quando ela decidiu se mover. Às vezes te falta posicionamento, não oração. Você sabia disso? Diga isso para você agora mesmo. Diga isso em voz alta. Eu me posiciono aqui para viver o que o Senhor tem para mim. Tenha coragem. Pare de ir para caminhos que não vão te levar a lugar nenhum. Se Deus tem uma nova história para você, por que você insiste em continuar com a história antiga? Se você tem dúvidas que aquilo é para você, você não deveria nem estar aí. Se o teu medo é renunciar a algo, talvez alguém ou algum tipo de conforto, lembre-se que para poder colher, precisa sujar as mãos no campo. E cuidado com quem você escuta que está próximo de você, viu? Porque, olha Davi, ele não estava preparado para enfrentar Golias, mas ele teve fé. E se ele desse o primeiro passo, Deus iria fazer por ele. Se ele tivesse escutado seus irmãos, ele nunca teria virado rei. Deus hoje quer te mostrar um pouco para você fazer. Não ter que jogar na tua cara para você fazer. Davi ele fez, cheio de medo, mas ele fez. E Deus quer isso. Por isso que Deus chama Davi de segundo coração de Deus, né? A Bíblia chama Davi de segundo coração de Deus, porque ele fez quando sentiu que era a vontade de Deus para a vida dele. E Deus te diz hoje que seu tempo de migalhas, o seu tempo de viver de maná, acabou. Tá na hora de você viver a terra prometida. Você crê nisso? Se você crê nessa palavra, se essa palavra te tocou, por favor, me ajude a compartilhar essa palavra. Envie para amigos, para seu familiar, para sua namorada, seu namorado. Envie para as pessoas próximas a você. Envie para pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra. E que Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo vídeo. Curta esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho, gente, compartilhar. Se inscrever no meu canal, porque muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal. Compartilhe essa palavra para abençoar esse ministério, e você vai estar contribuindo aí, fazendo uma coisa boa para o reino de Deus, espalhando a palavra do Senhor. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Eu quero ouvir as histórias de vocês, eu quero ouvir como essas palavras tocaram a vida de vocês. Quero ver os testemunhos de vocês também. Que Deus abençoe muito, 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 muito sua vida. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.